Obrigado por escutar nossas histórias. Se puder, siga e nos ajude a compartilhar. Não esqueça de fazer parte das nossas redes sociais e do nosso grupo do WhatsApp. O link está na bio. Meu nome é Chayenne. As pessoas são acostumadas a me chamar de Chay. Moro com minha tia em uma casa relativamente grande em Nova Iguaçu. Desde pequena, considero minha tia como minha própria mãe, já que minha mãe biológica me abandonou quando criança por conta das drogas. Na real, ninguém sabe o paradeiro dela até hoje, e eu pouco me importa, já que, sendo uma menina de 19 anos, tenho mais o que fazer e com o que me preocupar, como ajudar a pagar as contas em casa junto com a minha tia. Minha tia Ângela é um amor de pessoa, sempre presente para me dar atenção o tempo que necessário, mesmo abdicando muitas vezes do seu próprio lazer, e eu sempre brigo com ela por isso. Certa vez, enquanto íamos para a casa dos meus avós, me lembro de ter contado para minha tia que eu tinha passado com uma das notas mais altas da escola, e ela, por conta da correria do trabalho, disse que deveria ter perguntado antes e de que aquilo era motivo de comemorar, e eu resmunguei. Para, tia, não precisa. Hoje é domingo. Estamos a caminho da casa da avó. Deixe isso pra lá. Imagina, menina, a gente vai comemorar sim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Paramos em um posto de gasolina e ela comprou um engradado de cerveja, pois sabia que eu tinha acabado de me tornar maior de idade. Logo, ela mudou o trajeto e fomos para um salão de cabeleireiro. Primeiro, nós ficamos horas fazendo o cabelo e bebendo cerveja, com o Rubens, cabeleireiro de décadas, rindo e fazendo piadas. Menina, que babado! Uma loira dessas e você só me traz agora? Ah, Rubens, deixa isso. É minha sobrinha, pô. Dá um trato nela, vai. Hoje estamos comemorando. Tá bom, amiga, mas já vou logo avisando, hein? Aqui vai demorar, viu? Vou pedir comida pra gente e vamos nos divertir. Rubens era um barato, adorei ele. E entendi o porquê ele era tão próximo da minha tia. Deixou meus cabelos lindíssimos e ainda foi mais rápido do que prevíamos. Assim que saímos de lá no início da tarde, minha tia nos levou para um salão de jogos maravilhoso. Joguei sinuca, pimbolim e até fiz amizades. E uma delas me rendeu um contatinho, do Léo, um garoto lindo de cabelos cacheados e boné para trás. Eu precisava manter a postura, e assim o fiz. Minha tia ficava feliz em me ver feliz, enquanto estava na bancada bebendo e assistindo eu conversar. Assim que ficou tarde e, pelo fato dela ter bebido, decidimos ir para a casa da vovó de aplicativo e, no dia seguinte, ela buscaria o carro, afinal, o lugar era bem próximo da casa da vovó. Assim que chegamos, minha tia tomou uma bronca por dizer que iríamos chegar para o café e termos chego apenas no final do jantar, mas tudo bem, foi maravilhoso. Sei que minha tia acabou me adotando por conta de tudo que aconteceu. Minha avó conta que minha mãe até tentou me criar, mas não conseguiu, pois as drogas eram mais fortes que ela, e eu passei a morar com minha avó enquanto ainda pequena. Entretanto, minha tia queria me dar mais acesso à educação. Assim, ela acabou me criando desde os meus 8 anos de idade. Ainda assim, eu sabia que minha tia sempre se sentiu sozinha. Ela já foi casada 2 vezes, sendo uma delas por anos. Meu avô conta que seu primeiro marido era um cara muito legal e bacana, mas ele queria constituir uma família. Contudo, por diversas tentativas, não conseguiam, até que um dia ele simplesmente chegou e disse: Ângela, eu tenho que te contar uma coisa. Oi, Bernardo. Claro, pode falar porque se dama todo, meu amor. Eu vou ser pai. Meu vô disse que aquilo acabou com ela. O canalha sabia que minha tia não podia engravidar e, enquanto tentavam, ele se envolveu com outra mulher. Nossa, vô, que barra, hein? Nem me fale, querida, nem me fale. E o segundo marido? O que aconteceu? Morreu enquanto jogava bola, ao ter tomado uma joelhada na cara e falecer por traumatismo craniano. Puta que pariu! Eu nem deveria ter perguntado. Passei o final de semana na minha avó e foi maravilhoso também, inclusive na madrugada,
enquanto comecei a trocar diversas mensagens com Léo. Dias se passaram e eu sabia que precisava arrumar um emprego. Logo, até cheguei a comentar com Léo sobre isso, e ele disse que foi muita coincidência nos conhecermos, já que ele trabalha em uma loja de brinquedos e disse que havia uma vaga para ser preenchida, e eu logo me candidatei. Eu passei na entrevista e comecei a trabalhar na loja, um lugar enorme e chique, muitos brinquedos caros que eu nem sabia da existência, e eu ficava à frente do caixa, enquanto Léo cuidava do estoque. Certo dia, notei que Léo passava bastante tempo com amigos estranhos. Chegavam com uma cara fechada, falavam outra língua e ele desenrolava bem falando com eles, até que uma noite eu perguntei: "Ô Léo, você não tá se envolvendo com drogas não, né? Sabe que eu tive problemas com isso no passado." "Relaxa, gatinha. Claro que não. São só uns amigos que fiz quando morei no Canadá por um tempo. São todos gente fina, nada demais." "Ah, se eu descobrir algo errado, a gente nunca mais vai ficar, hein?" "Poxa, gata, estava quase te pedindo em namoro já." Opa, hein? Não, dá uma segurada aí. Eu tenho muita coisa para me preocupar ainda." Léo era um amor comigo. Ele de fato se apaixonou mais do que eu por ele. Ele sempre foi um cara legal. Contudo, esse seu ar de mistério foi me afastando dele cada dia mais, até que, no dia do aniversário da minha tia, ele me vem com uma surpresa. "Ô Chay, bom dia, tudo bem?" "Tudo, e você, Léo? O que você tem aí nas mãos, hein?" "Você comentou que era o nível da sua tia, né?" "Sim, e daí?" "Daí que eu trouxe um presente pra ela. Um não, na verdade, 2. "Oxe, menino, que isso, hein?" "Ué, não posso mimar minha futura sogra?" "Ih, olha lá, hein? Me fala o que é, antes de eu dar pra ela, hein?" "Não, vai ser surpresa. E pode falar que um é meu e o outro é seu, pois sei que você tá meio sem grana pra ajudar em casa, então eu fiz a boa." "Poxa, Léo, não precisava. Só me fala o que é antes. Vai que ela estranha." "Relaxa, menina. Só segue o baile." Eu estava mais ansiosa do que a minha tia. Logo, assim que terminou o meu expediente, fui correndo pegar minhas coisas e chamar o 79 táxi, pois eram 2 caixas grandes e eu não fazia ideia do que seria. Chegando em casa, eu chamei minha tia, dei um belo de um abraço e mostrei o bolo que comprei no caminho, um sabor vinho trufado da loja Terror aos Pedaços, que ela ama, e em seguida entreguei os presentes e ambos, ao abrir, ficamos caladas. Espero que goste, tia. Foi de coração." "Gostar, Chay? São lindos." Ela ficou parada segurando os 2 bonecos. Eram 2 bebês reborn, sendo um com a embalagem com vários furos que dão acesso a ar e a outra toda fechada. Na hora eu estranhei, até ela desembalar. Eram lindos, ambos com a pele morena café com leite, olhos verdes e cabelos cacheados. Eram tão parecidos que eu diria que seriam irmãos, mas eram de modelos diferentes. Apesar da aparência, me pareciam 2 irmãos gêmeos, iguais, mas não idênticos. Minha tia começou a chorar de alegria e começou a ler o manual de uma das caixas, até que um deles tossiu e nós 2 gritamos de susto. "Meu Deus, que é isso? Tá vivo, tia?" "Ai, eu acho que não, menina. Olha aqui, é todo de plástico." Mas acabou de tossir." "Peraí, deixa eu ver isso aqui." As 2 caixas eram completamente diferentes, como se fossem de versões distintas, sendo um deles controlado através de IA, e eu logo comentei: "Cacete, olha essa tecnologia." "Olha a boca, hein, menina. Mas realmente, olha isso. Aqui diz que ele come, bebe, faz xixi e cocô com um odor similar a de um humano." "Oi? Sei não, hein, tia. Que porra é essa?" "Eu não sei. Vamos ver juntas." De fato, era um boneco de plástico lindo e com reações humanas.
enquanto o outro ficava ali, parado e apenas olhando, com um olhar doce e tranquilo. Eu até apelidei os dois, sendo o bagunça o que se mexia sozinho e o bondoso o que tinha o rostinho mais bonzinho. Foi difícil me adaptar nos primeiros dias, ver minha tia tratando-os como filhos, mas, como eu sabia que era um momento especial para ela, me esforcei e entrei na brincadeira. Diversas vezes eu também ficava na sala vendo TV enquanto o bagunça não parava de se mexer, pedia comida, chorava, ria, enquanto o bondoso ficava na dele, quietinho e apenas olhando. Eu até achei estranho, pois eram totalmente opostos. Um era inquieto, enquanto o outro ficava sempre estático. Pesquisei no manual se havia algum tipo de carga para usar no bagunça e, pelo que estava escrito, a tecnologia era tão grande que ele se autocarregava com a luz do sol, ou seja, lá ia minha tia levá-los para tomar banho de sol diariamente. No trabalho, questionei o Léo sobre esses brinquedos e ele jurou de pé junto que não sabia como foram produzidos. Eu insisti tanto que ele apenas me disse que são bonecos testes, que foram importados de outro país e passaram por diversos procedimentos para chegar ao nível atual e de que eles ainda estavam evoluindo a fabricação. Eu logo questionei: Ué, evoluir mais do que um dos bonecos que vivem se mexendo e só falta falar? Ele não soube me responder. Apesar de minha tia ter amado os presentes e diariamente lembrar de me agradecer e agradecer ao Léo, eu acabei me afastando um pouco dele, pois notei que ele cada dia mais passava tempo com os homens estranhos. E eu provavelmente imaginei que ele não tinha dinheiro para ter comprado algo tão tecnologicamente avançado. Foi aí que Léo simplesmente sumiu. Me lembro que enquanto estava no caixa, ter notado que alguns homens perguntaram sobre o seu paradeiro, mas nem eu sabia, nem o seu contato eu tinha mais, pois ele praticamente abandonou suas redes sociais e seus contatos. Apesar de tudo isso ter ocorrido pouco tempo depois de termos recebido os 2 bonecos, eu comecei a realmente ficar incomodada com as coisas que aconteciam em casa. 2 episódios me fizeram sentar com a minha tia para conversar e entender se aquilo realmente estava ajudando ou se estava afastando da realidade, sendo o primeiro o seguinte. Eu estava em casa, tinha acabado de tomar banho e notei que minha tia havia dormido na sala e, como de costume, ela adorava ficar brincando de esconde-esconde com os brinquedos. Entretanto, eu não me envolvia mais, pois eu estava começando a notar que aquilo estava ficando cada vez mais doentio. Até que, ao chegar no quarto, cansada e sem muita força para querer fazer nada além de dormir, ter deitado e deixado o fone de ouvidos ligados para me deixar mais relaxada. Contudo, durante a madrugada, notei que um dos fones estavam desconectados da minha orelha, e eu, para tentar procurá-lo, liguei o abajur e... Bagunça estava lá, de frente para o meu rosto, me olhando com um olhar de curiosidade e malícia. Eu levantei com tudo, até o deixei cair. Ele se ajoelhou no chão e ficou sentado ainda me olhando, quando, de repente, eu escuto uma risada de leve debaixo da minha cama. Eu estava totalmente apavorada. Na hora eu perguntei: Bagunça, para com isso, você está me assustando. Em seguida, Bagunça indicou com o seu pequeno dedo para que eu olhasse debaixo da minha cama. Foi quando eu peguei a lanterna do meu celular e iluminei a escuridão abaixo de mim. Estava lá, bondoso estava escondido, com um sorriso de orelha a orelha, de maneira totalmente desproporcional e amedrontadora. Eu caí para trás e dessa vez Bagunça começou a rir. E eu desci correndo e acordei minha tia. Pedi para ela manter os bonecos longe do meu quarto e ela me deu uma bronca, mas disse que iria fazer isso. Já o segundo episódio foi enquanto eu ia beber água na madrugada, ter notado que Bagunça estava inquieto no sofá da sala, com uma feição de incômodo, e eu, para tentar ajudar, peguei-o no colo e perguntei: O que foi, bebê? O que você tem, hein? Ao pegá-lo, comecei a olhar com mais detalhes as suas características físicas e notei que Bagunça estava crescendo. O plástico estava se rompendo e eu fiquei totalmente apavorada. Na hora eu chamei minha tia para conversar e, assim que mostrei para ela, ela também ficou apavorada. Então resolvemos marcar uma consulta com um pediatra, com urgência, pois estávamos com receio daquilo não se tratar de um boneco. Tia, será?
Será que alguém teria coragem de colocar plástico em um bebê de verdade? Alguns dias se passaram e eu tentei segurar minha ansiedade e preocupação, pois sabia que no dia seguinte iríamos levar o bagunça para o médico e eu já tinha agendado minha folga no trabalho, justamente para evitar quaisquer problemas de horários. Eu peguei minhas coisas e fui para o ponto de ônibus. Como eu precisava deixar tudo organizado, acabei ficando até um pouco mais tarde no trabalho. Para ajudar, o ônibus atrasou, então acabei ficando 40 minutos esperando além do habitual e já eram 11 da noite. Tentei ligar para minha tia, mas desisti. Ela provavelmente já estava dormindo. Algumas quadras antes de chegar em casa, comecei a acelerar o passo, pois algo estava estranho. Eu estava com a impressão de que havia alguém me observando desde o momento que eu desci do ônibus. Chegando na rua de casa, a iluminação dos postes me deixou um pouco mais tranquila, mas ainda assim eu estava morrendo de medo, até que observei que o bondoso estava sentado na frente do portão de casa, com aquele mesmo sorriso malicioso, e eu, na hora, entendi que algo não estava normal. Eu abri o portão e peguei no colo. Entrei em casa e as luzes já estavam acesas. Chamei minha tia na sala, sem respostas. Fui até a cozinha e ela também não estava lá. Meu sangue estava congelando por dentro. Subi as escadas até o segundo andar, que estava mergulhado na escuridão, pois as luzes não estavam acendendo. Logo, direcionei a lanterna do meu celular para me dar um pouco mais de visão. Fui até o quarto da minha tia e notei que ela estava lá, deitada ao lado de Bondoso, o que me deixou mais tranquila. Contudo, ao me aproximar, observei que eles estavam mortos, ambos com marca de corte no pescoço, com a cama totalmente ensanguentada. Eu caí aos prantos, não tive reação. Estava sentada na cama tentando me recompor, mas era impossível. Eu acabara de perder praticamente a minha mãe, quando as luzes do andar de baixo também se apagam e eu começo a escutar um som de caminhada abrindo o portão. Eu peguei o bondoso, que já não estava mais sorrindo, e me escondi no guarda-roupas e a caminhada estava cada vez mais se aproximando, andando pela sala, subindo as escadas, e eu fazendo força para não fazer barulho, e comecei a notar que Bondoso estava mais uma vez abrindo o sorriso, enquanto eu sentia seus lábios se ampliar ao tocar o meu braço, quando, de repente, Quem disse que isso aí é seu?